ascensão do Yang do fígado ou subida do Yang do fígado. Seja bem-vindo a mais uma live e esta é mais uma live da série Síndromes e Chakras, onde eu vou falar sobre síndromes e relacionar as síndromes da medicina chinesa com os chakras. E hoje nós vamos entender qual é o chakra que se relaciona com esta síndrome, que é a síndrome da ascensão do Yang do fígado, a subida do Yang do fígado. E quando isso acontece, é uma coisa ruim, né? A gente sabe, quem é acupunturista aí sabe, subiu o Yang do fígado, deu ruim, né? Os sintomas normalmente vão aparecer aí com irritabilidade, com raiva, com dor de cabeça. A dor de cabeça ela é muito relacionada com essa síndrome. E o fígado, gente, a gente fala o tempo todo do fígado quando a gente está falando sobre síndromes, quando a gente está falando, na verdade, em muitas áreas da medicina chinesa. Os alunos, eles costumam dizer assim, né? Os alunos de acupuntura, de novo o fígado de novo. Eu falo, gente, o fígado ele é causador de muitos problemas realmente. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com neurologia, né, quando a gente fala sobre neurologia, volta e meia a gente está falando de fígado, volta e meia a gente está falando sobre a ascensão do Yang do fígado, porque é realmente um dos maiores causadores dos problemas neurológicos, principalmente do AVC, né? Porque o AVC ele é algo que acontece aqui na cabeça, né? O acidente vascular cerebral, né? Ou isquêmico ou hemorrágico. E é uma consequência, né, se a gente for pensar dentro do raciocínio da medicina chinesa, uma consequência disso, né, de uma ascensão do Yang do fígado. E por aí vai outras coisas, as tonturas, né, as vertigens, o zumbido, muita coisa que acontece aqui na cabeça. A maioria das cefaleias, né, e as cefaleias a gente pode pensar naquela cefaleia de topo de cabeça, aquela cefaleia temporal, lateral aqui que a gente relaciona muito à vesícula, por a vesícula ser um canal lateral, mas a gente sabe que o fígado e a vesícula são acoplados, pertencem ao elemento madeira e que tem uma grande relação. E tem também aquela cefaleia de fundo de olho, né? Por quê? Porque o fígado, ele se abre nos olhos, né? Então, quando a gente tem aquela cefaleia de fundo de olho, a gente já pensa, o Yang do fígado subiu, e subiu trazendo o que a gente fala? Fogo. Calor que se transforma em fogo, e esse fogo do fígado traz um problemão para a vida das pessoas. E quando isso persiste muito, aí pode trazer enxaqueca, pode trazer aquela irritabilidade crônica, pode acabar trazendo depressão mais para frente, né? E o fígado, gente, ele tem uma função muito importante que é abrigar a nossa alma etérea. Hoje, quando eu estava me preparando para essa live, eu fiquei pensando, gente, que sabedoria desses chineses, né? Que sabedoria enorme, porque é uma medicina tão antiga, a gente se baseia em livros tão antigos, e conforme a gente vai se desenvolvendo hoje, a gente vai entendendo que eles tinham tanta razão em tudo que eles falavam, né? Eu acho isso tão incrível, né? A alma etérea, olha que coisa mais linda, né? E hoje, como pesquisadora dos chakras, eu vejo que isso faz tanto sentido, o fígado abrigar a alma etérea. Eu acho isso sensacional. Então vamos entender o que é isso, né? Tem a alma etérea e tem a alma corpórea, né? Então são duas formas de manifestação do ser humano, né? Então o que seria essa alma etérea? Etérea vem de éter, vem de corpo etérico, vem de corpo energético. É a nossa manifestação que ela é mais sutil, né? Até se fala nos livros antigos que ela sai, ela desloca um pouco quando a gente dorme, né? E hoje se fala muito em projeção astral, projeção da consciência, desdobramento. E o que é que seria isso? Nada mais é do que essa nossa alma etérea se deslocando, saindo um pouco. Por quê? Porque é um lado mais sutil da nossa manifestação, né? E a alma corpórea já seria o nosso corpo físico, esse que quando a gente morre, ele permanece aqui na Terra, ele transmuta em outra energia, né? E essa alma etérea, gente, então nada mais é do que o nosso corpo energético, conhecido também por aura, conhecido por duplo etérico, conhecido por corpo energético, tá? A gente fala sobre isso no nosso curso Chakras na Prática do Acupunturista, é uma das bases ali do curso, é entender as nossas formas de manifestação. A gente se manifesta também por esse corpo. E interessante entender que o fígado, né, um dos nossos zang, um dos nossos órgãos, está relacionado em abrigar a alma etérea.
E nesse desenvolvimento aí de estudos que eu fiz sobre essa relação da acupuntura com os chakras, o que é que eu fui entendendo? Que o fígado ele está muito relacionado ao nosso chakra umbilical, ou também conhecido por plexo solar. E esse chakra, daqui a pouco a gente vai falar dele, ele está relacionado à nossa vida emocional. Ele está relacionado às nossas reações emocionais, aos nossos relacionamentos. É a forma como a gente se expressa pelas emoções. E olha que interessante, a alma etérea, que é abrigada pelo fígado, ou o nosso corpo etérico, ou corpo energético, ele muda o tempo inteiro, de acordo com as nossas emoções. Então, quando eu estou sentindo raiva, o meu corpo energético é de um jeito, quando eu estou sentindo amor, o meu corpo energético é de outro. Então, dependendo de como for a minha emoção, a minha vibração energética muda e o meu corpo energético muda. Então, eu sempre falo que a nossa aura, ela muda o tempo todo, né? Só que se a gente volta lá nos livros mais antigos, se chamava de alma etérea, que é abrigada pelo fígado, né? E o fígado, gente, ele é o nosso zang, o nosso órgão das emoções, das reações. Então, quando a gente sente raiva, quando a gente sente irritação, quando a gente fica bravo com alguém, né, essas manifestações energéticas que são muito fortes, por exemplo, no adolescente, na criança, quando ela está passando dos 7 anos, que ela começa a ficar mais emocional, quando está se formando a parte mais física, né, mais básica, que seria o chakra básico, que está indo aí para esse chakra mais umbilical, onde é mais das emoções, a criança se apodera mais do seu corpo emocional, né, das suas emoções, do seu astral, e tem uma relação muito grande com esse zang, que é o fígado. E hoje nós vamos falar desta síndrome, que é a subida ou a ascensão do yang do fígado, que é quando a gente tem toda essa cascata de sintomas: dor de cabeça, raiva, olhos vermelhos, rubor facial, boca seca, e isso com o tempo vai trazendo consequências para o nosso corpo, a gente pode ir adoecendo, né? Então é bom estarmos atentos a essa síndrome e entender o que é que está se precisando nesse corpo, o que é que precisa ser estimulado nesse corpo. No final dessa live de hoje eu vou falar sobre o tratamento para essa síndrome, quais são os principais pontos a serem trabalhados para essa síndrome, né? Quais são os pontos de acupuntura, o que é que a gente pode fazer em termos de energias e como estimular esse chakra, que é o chakra umbilical, também conhecido por plexo solar, que é o chakra intimamente relacionado à nossa vida emocional, às nossas reações emocionais. Mas deixa eu voltar aqui para não pular etapas nessa live, para que a gente possa ter uma sequência, eu tenho uma sequência para trabalhar aqui conosco, tá? Então, primeira coisa, vamos falar de fígado. O fígado como zang, ele tem função, já falei, né, de abrigar a nossa alma etérea. Então, ele está muito relacionado à nossa vida emocional. O fígado, ele também está relacionado a estocar o sangue. Ele tem essa função, né? Estocar o sangue, estocar o shui. Então, logo, ele é muito importante para as mulheres, porque ele influencia diretamente a menstruação, tá? Então, quem trabalha aí com mulheres sabe que a gente precisa sempre estar trabalhando a energia do fígado, tá? Ele tem uma grande influência no nosso estado emocional, então, dependendo de como estiver a energia do fígado, isso vai se manifestar nas emoções da pessoa, tá? Então, para um equilíbrio emocional, é importante um equilíbrio energético do fígado, tá? Ele tem essa relação também. O fígado, gente, é mais comum ele entrar em excesso do que em deficiência. Então, o fígado, ao contrário do rim, que eu falei na última live onde eu falei sobre rim, né, é exatamente uma situação contrária. O fígado, ele entra sempre em desequilíbrios de excesso. Ah, mas o fígado, desculpa, já estou fazendo confusão. O fígado não entra em deficiência energética, ele entra em deficiência energética de sangue e ele entra em deficiência energética do yin, tá? Agora, quando a gente fala de yang, que yang tem mais movimento e é mais sutil, a gente fala sempre em excesso, tá? E nunca em deficiência.
Eu vou ler aqui uma fala do livro do Maciossia, do Giovanni Maciossia, que é o Fundamentos da Medicina Chinesa. Uma vez que o fígado assegura o fluxo suave do Qi, mas não apresenta nenhuma participação na produção e fornecimento reais do Qi, não possui padrões envolvendo deficiência energética, embora apresente padrões de deficiência de sangue de Yin, é o que eu tinha acabado de falar. O padrão mais importante e comum é a estagnação do Qi do fígado. Então, quando faz essa estagnação do Qi do fígado, pode acontecer o fogo do fígado, a subida do Yang do fígado, que é a síndrome de hoje que a gente já vai falar. Além dessas funções que eu já falei para vocês do fígado, o que é que o fígado faz também? Ele controla os nossos tendões. Então, sempre que a gente tem pacientes com tendinite, com dores articulares, inflamações, tensões aqui na região do trapézio, a gente normalmente trabalha a energia do fígado. Eu tenho por costume, no meu consultório, sempre que uma pessoa vem, deita na maca, eu tenho por costume palpar o trapézio dessa pessoa, palpar a cervical. Porque quando eu palpo, eu já entendo se essa pessoa é tensa ou não é tensa. Essa tensão muscular que ela traz, esse físico tenso que ela traz, já mostra para nós que muito provavelmente o fígado dessa pessoa tem uma tendência sempre a desequilibrar para excesso ou para estagnação, tá? O fígado, ele abre-se nos olhos, então quando a gente vê olhos vermelhos, a gente já entende que há uma alteração energética do fígado, tá? É muito afetado pela raiva, então toda vez que uma pessoa sente raiva, repentinamente, ela naturalmente vai ter uma influência na energia desse Zhang, que é o fígado, tá? Ele assegura o fluxo homogêneo do Qi, auxiliando outros órgãos, como o baço pâncreas a fazer sua função de transformação e transporte, e também auxilia a vesícula biliar a liberar a bile. Então, ele tem essa função auxiliar aí com outros órgãos, tá bom? Existem alguns sintomas que eles estão intimamente relacionados com o fígado. Então, eu vou pontuar esses sintomas aqui para a gente entender que quando a gente apresenta esses sintomas, quando um paciente apresenta esses sintomas, a gente já sabe que isso tem relação com o fígado, tá? Com alterações energéticas, com padrões energéticos alterados do fígado. Mudanças rápidas, tudo que é repentino. Por exemplo, erupções cutâneas que aparecem repentinamente no corpo, tinidos, né, no ouvido, que são súbitos, a pessoa ouve aqueles tinidos, explosões de raiva, a pessoa que tem instabilidade emocional, que de repente ela tem uma mudança de humor muito repentina, também são sintomas de fígado, instabilidade emocional, um humor e uma energia que flutua demais. Durante o dia a pessoa, a hora está muito energizada, a hora ela está muito para baixo, é como se ela tivesse com pouca energia. O humor que oscila muito também tem relação com o fígado. Irritabilidade sempre vai ter relação com o fígado. A gente escuta muito essa queixa das mulheres, principalmente, elas se queixam muito de irritabilidade. Então a gente já pensa no fígado, tá? Dores repentinas, dores que você não estava sentindo e que de repente você sente essas fisgadas, seja onde for, tá? Seja na cabeça ou em outras partes do corpo. É muito comum na cabeça a pessoa sentir repentinamente fisgadas, então toda dor que ela é repentina, a gente relaciona com o fígado. Toda disfunção e problemas nos olhos repentinos, né? De repente o olho ficou vermelho, começou a doer, dor de cabeça que é de fundo de olho. Todos os problemas ginecológicos têm relação com o fígado, porque o fígado influencia a menstruação e a área genital, tá? E a sensação de distensão, principalmente aqui dessa parte alta aqui do intestino e do estômago, também tem relação com o fígado. Então, todos esses sintomas que eu pontuei aqui agora, eles estão relacionados a uma alteração energética do fígado, desse Zhang, que nós estamos falando dele aqui hoje, tá?
Ah, o fígado é afetado por fator patogênico externo? É, tá? E os dois principais fatores patogênicos externos que afetam o fígado são o vento e a umidade, tá? O vento externo, ele pode penetrar no corpo quando a pessoa tem o Ti defensivo deficiente. Lembrando que quem controla o Ti defensivo é o pulmão, tá? Quando o vento penetra no corpo por um Ti defensivo baixo, ou a gente pode chamar de imunidade baixa, esse vento internamente pode se transformar em vento interno. E a gente pode criar no nosso corpo um vento interno a partir da raiva também. Então, quando a gente sente raiva, a gente naturalmente gera um vento interno. Lembrando que a energia do vento é Yang, ela se movimenta no corpo. Então, sempre que a pessoa tem aquelas dores que migram, uma hora dói esse ombro, outra hora dói esse pulso, outra hora dói a cabeça, a gente está falando de vento. E vento interno. E vento interno tem muita relação com o fígado, tá? E muita relação também com essas instabilidades emocionais, com irritabilidade, com dores de cabeça. Então, tudo isso está relacionado ao vento interno, tá? Ao fígado. O que é que se relaciona com isso também é a fibromialgia, tá? Porque a fibromialgia, as pessoas relatam muitas dores pelo corpo. Claro que existe toda uma direção para se chegar a esse diagnóstico. Geralmente quem faz isso é o reumatologista, né? Os ortopedistas também têm feito esse diagnóstico, mas principalmente o reumatologista. Mas se a gente for pensar aqui na medicina chinesa, a gente pode pensar no vento interno, que tem essa natureza yang, que tem essa natureza de movimento, que tem relação com o fígado, tá? Então, o vento interno sempre vai ser relacionado a um mau funcionamento do fígado, tá bom? Gente, a raiva, ela é a principal emoção relacionada ao elemento madeira, a principal emoção relacionada ao fígado. Só que a gente tem variações dessa mesma emoção, tá? Então, o fígado, a raiva, ela pode estar relacionada à frustração, a uma raiva reprimida, que é aquela raiva interna que está há muito tempo lá guardada dentro da pessoa, ao ressentimento e a irritação, tá? Então, são variações da mesma emoção, tá? Essa frustração, ela pode ser com outras pessoas, com situações da vida, mas ela pode ser uma frustração com os seus próprios ideais. Quando você se frustra com você mesmo, quando você planejou algo e não colocou em prática, quando você se sente culpado pelas suas próprias atitudes e você se sente frustrado. O ressentimento é algo que a gente guarda e que a gente, por mais que às vezes pensa que perdoou, pensa que superou uma situação das nossas vidas, mas ainda está guardado lá dentro, tá? Então essas emoções, muitas vezes, elas estão presas em formato de couraças no nosso corpo, tá? A estagnação persistente do Ti do fígado prejudicará severamente a circulação de Ti, originando um estado emocional melancólico de constante ressentimento, raiva reprimida, podendo se tornar depois depressão. Então, quando a gente pensa em depressão, normalmente a gente pensa em pulmão, né? A gente pensa no elemento metal. Mas percebem que se por muito tempo a pessoa guarda um ressentimento, ela pode sim se tornar uma pessoa deprimida, por conta de tanto tempo estar guardando esse ressentimento. Então, isso também tem relação com o fígado, tá bom? Pode gerar opressão no tórax, distensão aqui da região abdominal, da região de estômago, sensação de ter como se fosse um caroço na garganta, uma dificuldade de engolir. As pessoas falam isso, né? Ai, parece que eu tô com um nó na garganta, né? As pessoas relatam dessa forma. Quando alguém falar para você que parece que tem um nó na garganta, você já pode pensar em uma estagnação energética do Ti do fígado, tá? Que isso pode se tornar uma ascensão do Yang do fígado, tá? Lembrando que quando a gente fala dessa síndrome, né, a ascensão do Yang do fígado, a gente está falando de algo que vem repentinamente, mas anteriormente a isso, muito provavelmente a pessoa já estava com essa estagnação do Ti do fígado, tá? Vou colocar um pouquinho pro lado a câmera aqui.
Então, um dos sintomas, além dessa opressão torácica, pode ser essa sensação de um caroço na garganta. O que é que a pessoa pode relatar também? O que é que você pode observar nela? Suspiros frequentes. Aquela pessoa que volta e meia ela faz isso aqui. Ela suspira muito, porque ela está muito provavelmente com seu estado emocional instável, né? Lembra que o yang, que a energia do fígado, ela está relacionada à alma etérea, que está relacionada às emoções. Então o fígado ele está muito relacionado às nossas reações emocionais. Dependendo de como essa pessoa estiver, se ela estiver guardando muito ressentimento, guardando muita raiva, ela pode se expressar através dos suspiros. Isso pode acontecer, tá bom? Esta síndrome, especificamente esta síndrome, que é a subida do yang do fígado, a ascensão do yang do fígado, gerando fogo do fígado, ela tem como principais causas, que a gente pode chamar de etiologia, né, dentro de um raciocínio aqui, a própria tensão emocional, a raiva, o ressentimento, a frustração, todas essas emoções que eu já vim falando, elas são a causa da síndrome, tá bom? Fatores alimentares podem causar a síndrome? Sim, né? Então, o que é que se fala? Quando a pessoa consome álcool por muito tempo, tá? O álcool, quando a pessoa come muita carne vermelha por ser um alimento de natureza quente, então pode proporcionar esse calor interno. E as gorduras, então os principais alimentos causadores dessa síndrome seriam o álcool, a carne vermelha e as gorduras, as frituras e alimentos gordurosos, tá? Então são situações que a gente pode colocar aí como etiológicas para essa síndrome, tá? E as manifestações, né? Quais são as manifestações dessa síndrome? O que é que o paciente vai vir se queixando? Do que é que ele vai falar? Então, eu vou pontuar tudo para vocês aqui. Irritabilidade, tinidos no ouvido, aqueles tinidos ou aquela sensação de um som repentino no ouvido, tá? Tonturas, esse paciente pode relatar tonturas, vertigens, e é aquela pessoa que fala que quando ela fica nervosa ela tem tonturas, tá? Tem pessoas que falam assim, eu tenho labirintite, alguns pacientes relatam dessa forma. Gosto amargo na boca, também pode ser uma manifestação. Sede, muita sede, boca muito seca, boca sempre seca, sempre com sede. Dores de cabeça, principalmente as dores de cabeça laterais, né, que são as occipitais, topo de cabeça e fundo de olho, tá? Ou pode ser aquela dor de cabeça muito estridente, muito forte. O rosto muito avermelhado, que é o rubor, né, o rubor facial, olhos vermelhos, olhos avermelhados, insônia, sono muito inquietante com pesadelos, tá? Há pouco tempo eu fiz um vídeo falando sobre isso. Uma sensação de plenitude, de estufamento no hipocôndrio, nessa parte mais alta aqui do abdômen. A urina pode estar escura, a pessoa pode observar e pode te relatar isso, você pode até perguntar da urina. E esse paciente pode apresentar também constipação intestinal, porque a gente está falando de calor que consome yin, que consome líquidos orgânicos, e a pessoa pode ter esse ressecamento das fezes, levando a uma constipação, tá? A garganta muito seca, boca seca, porque ela tá com calor interno, tá? E esses são os as principais manifestações dessa síndrome de hoje, tá bom, gente? E agora eu quero falar para vocês qual é o chakra relacionado a essa síndrome. O chakra relacionado a essa síndrome é o terceiro chakra, conhecido por plexo solar e também conhecido por chakra umbilical. Ele fica para cima do umbigo, um palmo para cima do umbigo, e ele está relacionado à nossa vida emocional, às nossas reações emocionais. Ele é o chakra dos relacionamentos, do poder pessoal. Ele é o chakra da nossa autoconfiança, da nossa autoestima e principalmente da nossa vida emocional, tá? O que acontece quando o chakra umbilical fica em desequilíbrio,
né? A gente tem o quê? Descontrole emocional. A pessoa, ela fica... ela não tem controle das suas emoções, ela é muito instável emocionalmente. Ela pode entrar num padrão de vitimização, de estar sempre se sentindo uma vítima, tudo ela foca mais na injustiça. Inclusive, gente, a alma etérea, quando ela entra em desequilíbrio, a pessoa tem uma constante sensação de injustiça. Ela sempre se sente vítima, ela sempre enxerga mais o mundo por esse olhar de injustiça. Isso acontece muito também com os adolescentes, tá? É uma pessoa que tem muita precipitação, ela não pensa antes de fazer, ela age sem pensar, ela se atropela na vida. É uma pessoa muito irritada, ela tem muita irritabilidade, muita oscilação emocional, oscilação de humor, é uma pessoa muito nervosa, ela apresenta nervosismo, ela pode ter baixa autoestima e pode acabar se tornando também uma pessoa muito passiva, tá? Por que passiva? Porque ela entra num processo depressivo. E esse processo depressivo, às vezes, leva ela para uma falta de energia que permite muito a passividade, porque aí ela entra num processo onde ela já não está mais dando bola para o seu amor próprio, tá? Então, ela vai deixando as pessoas fazendo o que quiserem com ela. Agora vamos falar o contrário, tá? Quando a pessoa está com esse chakra em equilíbrio, né, a energia dele está fluindo bem, ele está equilibrado, ele está fazendo as suas funções adequadamente, então a pessoa ela vai ser uma pessoa autoconfiante, tem autonomia, uma pessoa que tem uma boa autoestima, que ela se relaciona bem com as pessoas, que ela tem inteligência emocional, autocontrole emocional, poder pessoal, coloca as suas tarefas em prática, realiza as tarefas, se relaciona bem com as pessoas, faz boas amizades, ela se desenvolve de uma forma com muito mais autoconfiança, independência, autonomia. Então, olha só quantos benefícios de ativar esse chakra, o quanto que a pessoa fica bem quando ela tem a energia do chakra umbilical fluindo bem, tá? Pessoal, então vamos falar do tratamento para síndrome? Tá? Então, eu vou trazer aqui alguns pontos para essa síndrome, que é a ascensão do yang do fígado, né? A subida do yang do fígado. Então, vamos pensar em alguns pontos. O primeiro ponto que eu vou sugerir para vocês aqui hoje é o principal ponto que eu indico no meu curso para estimular o chakra umbilical, tá? É o VC12 ou Renmai 12. Esse chakra nós vamos estimular nessa síndrome para estimular o chakra umbilical. Então, a gente está trabalhando um ponto de acupuntura, pensando aqui num chakra que vai abrir, que vai atuar na síndrome do fígado, tá bom? Então, o VC12 é o primeiro ponto que eu trago aqui hoje como tratamento para essa síndrome. Depois, o fígado 2, tá? Então, a gente vai trabalhar com ponto de fígado também. O fígado 2, ele vai ajudar a drenar esse fogo de fígado, esse calor de fígado, ele vai diminuir esse yang do fígado, tá? Pode ser utilizado também o fígado 3, então pode ser utilizado tanto na mesma sessão quanto ir alternando entre o 2 e o 3, eles são bem próximos ali no pé, tá? Então o fígado 3, ele entra também como um ponto para drenar o fogo do fígado, para diminuir o yang do fígado. Um outro ponto que eu vou trazer como sugestão terapêutica é um ponto do intestino grosso, é o IG11, porque o IG11 é um ponto que a gente utiliza quando a gente quer drenar, diminuir, clarear o calor. Como a gente está falando de uma síndrome de excesso de yang que leva fogo de fígado, então a gente trabalha o IG11 para tirar esse calor, tá bom? O próximo ponto que eu vou trazer como sugestão terapêutica é o vesícula biliar 8. Lembrando que a vesícula biliar é acoplada ao fígado e que esse ponto fica na cabeça. Então, como a ascensão do yang do fígado, ela leva o yang lá para a cabeça, a gente vai utilizar o VB8 para baixar esse yang, tá? Esse ponto fica um tsum e meio para cima do ápice da orelha aqui na cabeça. Pode colocar esse ponto estimulando ele para trás, para ele seguir o fluxo do próprio canal da vesícula biliar. Então, o VB8, tá? Ele vai diminuir dores de cabeça, ele vai diminuir fogo de fígado.
Um outro ponto que a gente pode utilizar, que eu vou trazer como sugestão aqui hoje, é o BP6, um ponto do baço. Por quê? Primeiro, porque vai trazer mais energia yin para o corpo, tá? Então, essa energia yin, ela é bem-vinda. E ele é um ponto muito utilizado para aumentar a energia yin do corpo. Então, como a gente está com a ascensão do yang, a gente estimula o yin. Por isso que eu vou sugerir o BP6, um ponto lá do baço pâncreas, tá? Vou falar de um ponto da bexiga aqui agora, na verdade de 2 pontos da bexiga para a gente fechar esse protocolo, tá? O primeiro é o ponto de assentimento do fígado, que é o bexiga 18, tá? Então fica lá atrás, né, nas costas. E paralelo a ele, porque o bexiga 18 ele faz parte da primeira linha da coluna, e paralelo a ele a gente já vai trabalhar com o bexiga 47. O bexiga 47 fica 3 tsuns da coluna, ou seja, é um tsum e meio a mais do B18, mas eles estão na mesma linha, tá? Então são pontos importantes para trabalhar o chakra umbilical e para trabalhar o fígado. Lembra que eu falei para vocês que o fígado está intimamente ligado a esse chakra, que é o chakra umbilical, conhecido também por plexo solar. Como nós estamos falando hoje de uma síndrome de fígado, fígado normalmente entra em excesso, a gente está falando aqui de excesso de yang de fígado, a gente precisa drenar esse excesso de energia yang do corpo. E nada melhor do que um ponto Shu dorsal, porque os pontos Shu dorsais eles têm essa função, né? É para lá que se drenam os excessos. E quando a gente estimula, a gente ajuda o yang a sair do corpo, tá? Nesse caso aqui hoje, gente, eu sugiro agulha mesmo, tá? Não vamos falar tanto em moxa, vamos falar mais em agulhas, tá? Então, agora eu vou repetir esse protocolo de pontos que eu trouxe aqui para nós hoje, tá? O VC12, ou REM-MAI 12, o fígado 2, o fígado 3, o vesícula biliar 8, o BP6, o bexiga 18 e o bexiga 47. Deixa eu ver se eu esqueci algum. Não, são esses os pontos, tá? Se a gente for pensar em alimentação, a gente pode ir para aquele raciocínio de não utilizar aqueles alimentos, né, que eu falei que são principalmente causadores da síndrome. Então, diminuir carne vermelha, bebidas alcoólicas e alimentos gordurosos, frituras. Isso vai ajudar também no tratamento, tá? Óleos essenciais indicados para estimular principalmente o chakra umbilical são o óleo de limão siciliano e o óleo de gengibre. São óleos que precisam ser utilizados com um óleo vegetal, tá? Não utilizar eles puros. Normalmente a gente utiliza aí um óleo de amêndoas, um óleo de semente de uva, um óleo de gergelim, né? Mas usar sempre um óleo carreador, tá? Não usar eles puros, mas pode massagear aqui um palmo para cima do umbigo, onde fica o chakra. Chá utilizado aqui, o chá que eu vou trazer como indicação é o chá de boldo, um chá bem amarguinho, né? E um alimento terapêutico é o limão, né? Por ser um alimento mais ácido que vai estimular aí o elemento madeira. Então pode-se utilizar o limão na alimentação, no tempero da salada, no dia a dia, tá? Tem gente que gosta de chupar o limão também, tem gente que gosta desse azedo. Eu particularmente gosto bastante do limão na comida, no alimento, na carne, na salada, né? Embora tem que se diminuir um pouco as carnes vermelhas, mas vai aí de repente num peixinho, que já é um alimento menos yang, né? Toda a carne é yang, mas entre o peixe e a carne vermelha, o peixe vai ser muito mais yin, comparado a uma carne vermelha, tá? E estimular o chakra umbilical também faz parte do tratamento desta síndrome, tá? Quando vocês passam pelo meu curso, lá no curso a gente aprende o acupunturista a harmonizar os chakras do paciente. Mas o que a gente pode fazer também? A gente pode pedir para o próprio paciente estimular o seu chakra. Ou se você que está assistindo essa live, esse vídeo, ficou interessado em ativar mais o seu chakra, você mesmo pode fazer essa prática sentando numa cadeira, mantendo a sua coluna reta, os seus pezinhos no chão. Você, a partir dos seus pensamentos, da sua mente, vai se conectar com essa região. Um palmo para cima do seu umbigo.
E você vai ficar ali durante uns 5 minutos sentindo essa região e imaginando que esse chakra está ali pulsando. Quanto mais você conecta o seu pensamento a esse chakra, mais a energia dele vai sendo estimulada e melhor vai fluindo a energia por esse chakra de dentro para fora. Quanto mais a energia flui, ela jorra, mais o chakra vai se abrindo, vai se ativando, vai se ampliando e melhor ficam as funções que esse chakra exerce no nosso corpo. Lembrando que o chakra umbilical está relacionado a todas essas vísceras e órgãos abdominais, fígado, vesícula biliar, estômago, baço, pâncreas, a parte alta dos intestinos, e a glândula principal relacionada a esse chakra é o pâncreas, tá? Então, quando a gente atua no chakra, a gente atua em todos esses órgãos. E a gente vai atuar também na nossa vida emocional, no nosso controle emocional, na nossa autoestima, no nosso poder pessoal. Então, olha quantos benefícios de se ativar esse chakra. Esse paciente que tem essa síndrome, que tem essa sintomatologia, ele precisa vir para o seu consultório uma vez por semana, né? Ou se não conseguir, vem a cada 15 dias. Vão ser estimulados esses pontos, mas você vai pedir para o paciente ativar a energia do chakra todos os dias. A gente não sabe se os pacientes fazem, mas a gente orienta. E as pessoas que fazem, elas melhoram mais rápido, tá? O tempo de tratamento do paciente, quem vai avaliar é o próprio acupunturista, que vai reavaliando esse paciente. Normalmente as pessoas já sentem uma melhora muito rapidamente, principalmente se a gente ativar o chakra desse paciente. Certo, pessoal? Quero saber se alguém tem alguma pergunta sobre a síndrome, ou sobre o chakra, ou sobre qualquer assunto relacionado à acupuntura e os chakras. E aproveito para dizer para você que é acupunturista e que quer conhecer o método chakras na prática do acupunturista, você pode ir para o link da bio do meu Instagram. E lá no link você vai ter um acesso ao curso, vai entender, lá tem um vídeo explicando o que é o curso, o que é o método, tem toda uma explicação do que é que você vai aprender nesse curso, é um curso online, todo gravado, com acesso imediato, então quando você entra no curso, você compra o curso, você já começa imediatamente a assistir às aulas, né? E a gente tem um grupo no Telegram onde a gente se comunica, onde a gente tira dúvidas, onde a gente fala. E eu estou toda segunda-feira ao vivo no Instagram, às 19h30, também para tirar dúvidas sobre o método, né? E sempre trazendo temas relacionados à acupuntura e aos chakras, e essa correlação entre os dois. Certo, pessoal? Sem mais perguntas, então eu vou finalizando a nossa live de hoje, lembrando que todas as lives vão para o canal do YouTube. Se você não é inscrito ainda, entra lá no link da bio aqui do Instagram e lá você vai ter o link que vai lá para o canal do YouTube. Então eu peço para que você vá lá, se inscreva no canal e acompanhe também o meu trabalho por lá. Certo, pessoal? Então com isso eu vou dando boa noite para vocês, se ninguém mais tem perguntas. E, gente, quem ficou interessado em se desenvolver mais a partir do chakra, pode fazer a prática energética todos os dias, tá bom? Não tem contraindicação, todo mundo pode fazer e pode fazer todo dia. Muito boa essa aula. Marli, obrigada, querida. Um grande beijo, tomara que você tenha a oportunidade de usar esses pontos aí. Edna, obrigada por estar sempre aqui acompanhando o meu trabalho. E nos vemos então na próxima semana com mais um tema sobre acupuntura e os chakras. Boa noite, pessoal!